E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma lista 5 e hoje eu quero tratar um assunto bastante interessante, que é 5 efeitos do pecado. A primeira é a vergonha, que está em Esdras, capítulo 9, versículo 6. Orei, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto a Ti, diante de Ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. O primeiro é vergonha. Por que vergonha? O pecado nos deixa envergonhados de chegar até Deus, perante Deus, orar ao Senhor, conversar com Ele. Porque quando dobramos os nossos joelhos, o diabo lança coisas em nossa mente dizendo: mas acabou de pecar, mas você acabou de fazer isso, você acabou de entristecer a Deus, e nos sentimos envergonhados de chegar até Deus e orarmos ao Senhor, conversar com Ele. E esse é um efeito do pecado que nos atrapalha bastante. É a vergonha de chegar até Deus, de conversar com Deus. Isso o pecado nos traz, a vergonha de chegar diante dele: Senhor, eu estou aqui, mas o Senhor sabe, está envergonhado, não sabe como falar, não sabe como dizer, não sabe começar. E isso é ruim porque atrapalha totalmente a nossa vida espiritual, a nossa vida com Cristo. E esse é um efeito que o pecado vai nos trazer. Ele vai nos trazer vergonha. Com certeza vai nos trazer vergonha de chegar perante Deus e, meu Deus, o Senhor está sabendo de tudo e eu aqui diante do Senhor. Nos traz vergonha, nos deixa envergonhado. E o segundo é a força. Nos deixa com pouca força e o pecado com mais força em nós, que está em Mateus 12:45. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior que o primeiro. Olha a força. Começou pecando, não teve vontade de buscar a Deus, por quê? Por vergonha, por falta de chegar até Deus. Então a nossa força vai diminuindo e a força do pecado vai aumentando sobre nós. Aqui Jesus está dizendo: e 7 espíritos piores do que o primeiro. Ou seja, a força do pecado já está sobre nós e já não vamos ter mais forças para nos levantar. A culpa, a vergonha, ali o pecado sobre nós vai trazendo peso e vamos abaixando e vamos caindo e não vamos tendo força para levantar as nossas cabeças e louvar e adorar e conversar com o Senhor. Esse é outro efeito do pecado, a força dele. Pensamos que somos fortes e brincamos com o pecado, brincamos dizendo: não, eu posso vencer o pecado, eu posso fazer isso, mas a força do pecado é grande. E sabemos que não suportamos, que não conseguimos. E vemos aqui que quando deixamos uma brechinha, um espaço de nada, o pecado vem e nos assola, nos coloca para baixo. E a força do pecado é grande, que não conseguimos suportar, que não conseguimos nos manter de pé. O outro efeito do pecado, a insensibilidade, que está em Mateus 13:15, que diz: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviam com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os seus olhos, ouvir com os seus ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Ou seja, o pecado nos traz insensibilidade. Tampamos os nossos ouvidos, fechamos os nossos olhos e o nosso coração se distancia. Aquela presença do Senhor que nós sentimos, aquela voz do Senhor que nós ouvimos, já não sentimos mais e já não ouvimos mais, porque o pecado, o efeito do pecado é nos trazer insensibilidade. É não fazer com que sintamos que o que ouvimos o Senhor, a voz do Senhor, a presença do Senhor. E o Senhor vai trazer aqui: se eles ouvissem com seus ouvidos e vissem com seus vossos olhos e sentissem os seus corações e converter-se, ou seja, tivessem sensibilidade, eu os curaria, eu os traria de volta, eu os colocaria de pé. Mas por causa do efeito do pecado, eles se tornaram insensíveis à minha voz,
se tornaram insensíveis à minha presença, se tornaram insensíveis ao meu toque. Eles estão insensíveis. Aquela sensibilidade eles já não têm mais. É o efeito do pecado, nos torna duros, sabe? A casca fica dura, nos torna insensíveis para sentir e ouvir a voz de Deus. E a outra é negação, que está em Mateus 26, versículo 74. Aí ele, Pedro, começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Muitos de nós conhecemos a história de Pedro. Por muitas vezes, por 3 vezes, Pedro negou a Jesus: eu não conheço este homem, eu não conheço, eu não faço parte dessa família, eu não conheço, eu nunca ouvi falar deste homem, nunca ouvi falar de Jesus. E esse é o efeito do pecado, nos torna a negar quem somos, não somente com palavras, mas com as nossas atitudes. Negamos o Senhor com as nossas palavras, negamos o Senhor com as nossas atitudes. Negamos o Senhor dizendo: eu não conheço Jesus, eu nunca ouvi falar de Jesus. Ou negamos com as nossas ações, pecamos, não nos arrependemos, não sentimos mais em nossos corações a necessidade de pedir perdão. Simplesmente passamos a negá-lo, tanto em palavras, tanto com as ações, tanto com as nossas vidas, os nossos caminhos. É o efeito do pecado, automaticamente passamos a negá-lo. E a última é a decadência, que está em 2 Timóteo 3,13. Contudo, os perversos, os pervertidos, os que se saíram, os que adulteraram, que converteram, mudaram em impostores, irão de mal a pior, enganando em sendo enganados. Ou seja, decadência, de mal a pior, é o efeito do pecado. Achamos que estamos bem, achamos que estamos vivos, mas estamos indo de mal a pior. É o efeito do pecado. Começamos, entre aspas, com um pecadinho, vamos andando, vamos caminhando, já não sentimos mais a presença do Senhor, já está indo de mal a pior. Já começamos a andar e não nos arrependemos, se acostumamos com o pecado, aquele pecado vira um pecado de estimação, e vamos andando. De repente, quando percebemos, quando vemos, já estamos distante do Senhor, estamos indo de mal a pior. Esse é o efeito do pecado, a decadência. Que venhamos nos manter longe, que venhamos nos manter puros, limpos, em santidade, em adoração todos os dias, todas as horas, todos os locais, todos os sentimentos, em adoração ao Senhor. Para que assim o efeito do pecado não venha em nós, não surja em nós, não surja efeito em nós, mas que sim, venhamos olhando para frente, rumo ao alvo da terra prometida, e que um dia venhamos nos encontrar nos céus adorando ao Senhor. É isso, pessoal, ficamos aqui para mais uma lista 5. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não é inscrito, se inscreva, faça parte dessa família e nos vemos até a próxima sexta-feira. Fui. A reação muito feia, um filho desrespeitando o pai, e simplesmente ficamos indignados. O filho ele não obedecendo ao pai, fazendo bem, e assim nós, cristãos para com Deus, devemos achar feio essa